Tivemos também aí no ICL o Jamil Chad. Vamos ver o que o Jamil falou por lá. Jamil que está na TMC também, né? A gente mostrou em alguns recortes. Vamos lá, queridos. Numa dimensão absolutamente poderosa, absolutamente global, no caso. Esse e-mail específico que nós encontramos é o próprio Epstein escrevendo para um outro bilionário, inclusive um colecionador de artes, etc., avisando a ele que Reinaldo, esse brasileiro, fez um depoimento dizendo que, então, essas jovens meninas teriam sido levadas. Esse é um depoimento de 2016, pelo menos o e-mail, né? É de 2016, o Epstein avisando o empresário de que isso teria acontecido. Ele vai ser preso só em 2019. Ou seja, nós estamos aqui falando de, obviamente, 3 anos de processos, de avaliações, só desse e-mail até o momento, claro, da prisão. Mas, como você falou, Vivi, vai muito antes. Inclusive, e esse é o ponto fundamental, pelo menos para muitas das pessoas envolvidas, é a pergunta óbvia. Vocês sabiam que ele já tinha sido alvo, basicamente, de uma investigação, tinha cumprido uma pena de prisão, ainda que absolutamente ridícula? Vocês sabiam que ele tinha sido acusado de abuso de menores? Todas essas perguntas é o que, claro, constrange. Por quê? Se sabiam, são cúmplices. Se não sabiam, que tipo de relação, inclusive com recursos, dinheiro, etc., você mantém com alguém que organiza esses eventos? Agora, esse é um ponto importante, que organiza esses eventos. Agora, esse é um ponto importante dessa reportagem, ou seja, esse brasileiro que é o marido do Peter Mandelson a gente já falou aqui, comissário de comércio da União Europeia, um ex-embaixador do Reino Unido em Washington, um político muito importante no Reino Unido. Nesses mesmos e-mails, o que temos também? O Peter Mandelson querendo comprar um apartamento em Ipanema, na época, em 2010, de 5 milhões de reais, hoje, obviamente, vale muito mais, 5 milhões de reais em 2010, e pedindo para Epstein, basicamente, conselho. E ele chama o Epstein nos e-mails de conselheiro de vida, não conselheiro financeiro, não conselheiro de vida. Jurídico. Fala, meu conselheiro de vida. Ou seja, o tamanho, obviamente, da relação que existia entre essas pessoas. Enfim, mais um capítulo. Por que é importante a gente trazer também, Vi, eu acho que também vai no sentido do que o César disse, porque nós não estamos falando, e esse é um ponto importante que eu acho que a gente precisa colocar, não é um monstro, né? No sentido de não vamos esperar que seja o absurdo. Não, essa é a realidade de muitos, infelizmente, de muitas, como vocês acabaram de relatar, como a Manu acabou de relatar, no local de trabalho e em tantos outros lugares da vida. Então, é importante a gente colocar, não estou dizendo que ele não é um monstro, estou dizendo que a gente espera, então, que seja aquele cara deformado, absolutamente horrível, etc. Não, é alguém que circulava na sociedade e que tinha portas abertas onde quisesse. Isso também é revelador. Sem dúvida, Jamil. E só para a gente pontuar aqui, tem uma nova reportagem que você traz amanhã, você vai publicar no portal amanhã, é isso? No slnoticias.com.br. Exatamente. Sem dúvida, nós vamos aqui publicar, estamos ainda olhando para muitos desses aspectos. São muitas camadas, Vivi. Tem as camadas internacionais, tem as camadas brasileiras, tem as camadas, obviamente, nos Estados Unidos. Estamos olhando para todas elas. Muito bem, Jamil. Obrigada demais, viu? A gente vai seguir trazendo aqui o destaque e acompanhando também no portal. Queria falar um pouco de Cuba com você agora também, com a Adri e o César, porque o governo cubano anunciou que vai suspender o fornecimento de querosene nos aeroportos do país como forma de conter a crise energética instalada desde que Nicolás Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos. Sem o apoio da Venezuela, Cuba está sem parceiros comerciais para comprar petróleo. O presidente Donald Trump assinou uma ordem que prevê tarifas de retaliação contra países que exportarem petróleo para a ilha. Com pouca reserva disponível, os apagões estão mais frequentes em Cuba agora. O governo já anunciou, inclusive, que vai priorizar o uso de combustível para serviços essenciais, como saúde, alimentos e água. Ô, Jamil, além de prejudicar o abastecimento em Cuba, a falta de petróleo também deixa o país ainda mais isolado, já que muitas companhias aéreas também não vão conseguir realizar voos para lá, né, para Havana, sem ter como reabastecer, né?
Isso é um problemaço, né? Porque, de fato, você tem, obviamente, um sistema aéreo, é uma ilha, ou seja, você não chega, você só chega de avião ou de barco, e você tem uma situação no qual vários aviões, eu, por exemplo, quando fui para Cuba, saí de Madrid, os aviões chegam em Cuba e esperam ser reabastecidos para poder voltar, né? Isso é o óbvio. Agora, você só consegue fazer isso se do outro lado tiver combustível. E o que o governo cubano está alertando é que esse combustível, esse querosene para os aviões, está terminando. E isso, na prática, significa o isolamento ainda maior de Cuba. Você só vai ter avião chegando em Cuba, aqueles aviões que têm a capacidade de fazer um bate e volta, ou seja, com escalas muito, eu diria, de pouca distância em relação a Cuba. A gente já sabe que a partir dos Estados Unidos isso não é possível, então fica aquela pergunta, até quando Cuba vai ter, de fato, um serviço aéreo capaz de chegar no país? Então, é exatamente a estratégia do estrangulamento, a estratégia da asfixia, porque, claro, nós não estamos falando aqui só de turismo, nós estamos falando de transporte de bens, de mercadorias, de abastecimento da ilha. Então, obviamente, você limitando o número de aviões que chega ao país, você também está ampliando esse isolamento, ampliando a crise, naquele sentido que a gente já entendeu. O próprio governo brasileiro também considera dessa forma, que existe uma tentativa de criar um caos social de tal dimensão que o regime imploda por dentro. Essa é, obviamente, o principal caminho sendo adotado. Agora, vamos combinar, esse bloqueio é absolutamente criminoso. As belezas e as dores, Vivian, de ter que comentar depois de um craque absoluto no tema como o Jamil Chad, porque é exatamente isso. Me parece é uma tentativa inequívoca de implodir a organização societária em Cuba, para que, de fato, eles não precisem fazer o trabalho, digamos assim, de invadir, gente, 85, ou de algo mais ao encontro do que foi feito, por exemplo, na Venezuela. O objetivo principal é esse, é desarticular a sociedade cubana e desarticular, sobretudo, a presença chinesa ou de outros competidores que os Estados Unidos entendem ser, digamos, até inimigos, tá? Não são nem adversários, inimigos mesmo, com a rota que se abre ali pelo Ártico, daí ameaçar a Groenlândia, a Dinamarca, no caso, né? Daí ameaçar tomar o canal do Panamá, e tudo isso que a gente sabe que vem com a doutrina Monroe, que eu odeio dizer isso, porque isso é tudo que uma figura como o Donald Trump quer. Ele quer ser lembrado à luz da história como alguém que foi um homem forte, cunhou uma determinada doutrina de trazer a América pros... Não tem problema falar da doutrina dele. É até para lembrar, ele acha que ele vai ser lembrado com orgulho. Mas, na verdade, isso aí vai ser uma grande vergonha na história americana. Estadunidenses, tá? Não é América para os americanos. Então, concordo. A leitura do Jamil, como eu vejo, não poderia ser mais acertada. É isso que está em curso nesse momento. E é uma posição muito difícil, Jamil. Eu tenho... o meu padrasto é cubano, eu converso todos os dias, porque a gente faz as refeições juntos, é muito doloroso, por vezes ele chora, é um cara que participou da Revolução Cubana alfabetizando adultos quando ele tinha 13 anos, e tudo isso é muito doloroso para a gente ver o que está acontecendo. A gente sabe que o povo cubano é um povo muito aguerrido, que tem em José Martí, que tem em Varela, que tem em Luz e Caballero as suas principais referências de luta e resistência, mas tudo tem um limite considerando a organização, a necessidade de organização da vida material. Quando você passa a não ter insumo, você opera o olho, você tem uma catarata, você precisa de colírio e você não tem o colírio, você pode ficar cego. Então você pode imaginar que isso acaba debilitando todo tipo de resistência, de luta, mas a gente está falando do povo cubano e do exemplo que ele deu não só para as Américas, mas para o mundo inteiro. É isso que o Império Estadunidense quer combater da maneira mais agressiva possível, Vivian. Muito bem, quero aproveitar, a gente tem alguns minutos aqui ainda com o Jamil para a gente tentar terminar um pouquinho mais leve, né? O Jamil sempre reclama, né? Vem aqui, né, Jamil, e sempre com temas tão pesados, mas super pertinentes e que a gente precisa falar.
Mas esse tema agora é a volta do futebol em Gaza, né? Uma imagem que correu as redes sociais e o mundo num tom mais leve mesmo, de esperança para a gente, porque é preciso, né? Mais de 2 anos depois, o futebol voltou a Gaza, entre os escombros, em um campo improvisado. Foram disputados 2 jogos oficiais na mesma tarde. O estádio que recebeu os jogos chegou a ser destruído pelos bombardeios israelenses, se transformou em um abrigo para centenas de palestinos desalojados. E aí volta agora o esporte, né? Para realizar o torneio, as autoridades limparam uma área atingida e estenderam uma grama sintética. Jamil, conta mais para a gente, né? Porque é um gesto simples, mas tem tanto significado, né? Para a gente que está aqui assistindo e principalmente para eles, né? Sem dúvida, muito, muito significado, inclusive para dizer nós estamos aqui, nós não sairemos daqui. Isso obviamente não era apenas uma partida de futebol, era basicamente uma declaração de resistência, uma declaração de resiliência. Eu vi, por exemplo, uma entrevista com um dos jogadores, e ele dizia, e eu acho que todos nós ficamos assim quando vemos essas fotos, um sentimento confuso. Ele mesmo disse, o próprio jogador disse, eu estou confuso, porque, claro, eu estou feliz de estar aqui de volta jogando, mas até os meus colegas de time foram mortos, né? Ou seja, nem o time inteiro estava mais ali. É de uma tristeza absoluta, né? Quando você ouve, ou quando você sente que você está entrando em campo e o time não está completo. Não é que não está completo porque alguém se machucou no jogo anterior, é porque a pessoa morreu, né? Por conta de bombas numa área que dos últimos 2 anos foi absolutamente arrasada. Mas o futebol tem isso também, tem esse sentido de esperança. O futebol jamais é apenas mais um esporte, né? A gente sabe disso, principalmente, a gente conhece muito bem essa história no Brasil e no Oriente Médio. O futebol também tem esse componente absolutamente de identidade muito, muito marcado. Para quem quiser, as fotos são muito impressionantes, porque, na verdade, tem 2 grupos de testemunhas nesses jogos, né? Nesses 2 jogos que aconteceram. Principalmente as crianças, que estão todos ali assistindo, mas também os próprios prédios destruídos que estão em volta, quase fazendo parte daquele cenário, daquele jogo. Então, é emocionante, mas, ao mesmo tempo, é uma cena também muito triste, principalmente porque a anexação, o avanço de Israel não acabou. Não é porque agora existe paz que o futebol voltou. Não é nesse sentido. É no sentido de que o futebol volta como resistência. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!